Dizem que Deus nunca abandona ninguém, mas há momentos da vida em que até mesmo o mais forte dos corações se pergunta se o céu realmente está ouvindo. E se existe alguém que conheceu esse silêncio profundo cedo demais, esse alguém foi Natan. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Histórias como esta não são só histórias, elas são remédios silenciosos para quem anda cansado de esperar. Ainda menino, ele aprendeu que a vida nem sempre é justa, e que algumas batalhas parecem escolhidas para pessoas que mal têm forças para lutar. Mas também aprendeu que, quando a dor tenta enterrar alguém, Deus pode usar até uma migalha de bondade para transformar tudo. Antes de eu continuar, me conte aí nos comentários, de que lugar do mundo você acompanha esta história? Eu vou amar saber até onde esta mensagem está chegando. Natan vivia numa pequena casa afastada do vilarejo, se é que aquilo podia ser chamado de casa. Era uma construção frágil, de madeira velha, tão torta que parecia que um sopro mais forte do vento poderia derrubá-la. As janelas eram remendadas com plástico, o telhado tinha buracos cobertos com chapas enferrujadas, e o chão rangia como se reclamasse do peso do próprio tempo. Ali, no que muitos chamariam de abandono, ele cresceu, ou tentou crescer. Seu pai havia partido primeiro, consumido por anos de trabalho pesado, excesso de sol e falta de descanso. A mãe, que sempre carregou o pouco que tinham com um amor gigantesco, não resistiu muito tempo após a morte do marido. A doença chegou silenciosa, tomou sua força, roubou-lhe o brilho dos olhos e levou também sua vida. No dia do enterro, ninguém falou muito. Foi rápido, silencioso, quase esquecido, assim como ela sempre foi pelo vilarejo. E assim, ainda pequeno, Natan ficou só. Não tinha irmãos, não tinha tios por perto, não tinha ninguém. Apenas Dona Clara, a vizinha idosa, que às vezes deixava um pedaço de pão duro, um caldo ralo, um pouco de carinho atrasado pela vida. Mas até ela, com tantos problemas e uma família numerosa, só podia ajudar até onde suas próprias dificuldades permitiam. O menino cresceu como quem tenta não ocupar espaço demais para não incomodar. Aprendeu a se encolher, a andar devagar, a falar baixo. Sentia-se como alguém que apenas estava ali, mas que não pertencia a lugar nenhum. Os adultos, quando viam Natan passar, murmuravam, "Pobre menino", e logo mudavam de assunto, como se o sofrimento dele fosse tão comum que nem valia mais ser comentado. E alguns, os menos sensíveis, não tinham piedade. "Anda logo, moleque", gritavam quando ele trabalhava para ganhar algumas moedas. "Se não gosta, vá embora", e riam da própria crueldade. O problema é que ele não tinha para onde ir. Desde muito novo, Natan entendeu que se quisesse sobreviver teria que trabalhar. Mesmo criança, carregava sacos, buscava água, varria quintais, cuidava de animais, fazia o que pedissem. Às vezes recebia umas moedas, outras um prato de comida. Para ele, até isso era tesouro. Mas havia algo que diferenciava Natan de muitos adultos que nunca haviam enfrentado um terço da dor que ele suportava. Ele conversava com Deus. Não com frases decoradas, não com pedidos grandiosos, mas com uma sinceridade que só os que sofreram cedo costumam ter. Às vezes, enquanto caminhava descalço pela terra quente, olhava para o céu e dizia, "Deus, eu sei que tem gente pior do que eu, mas se o Senhor puder, não me deixa sozinho." E mesmo que o céu não respondesse, ele insistia, porque no fundo havia uma pequena chama dentro dele, fraca, quase invisível, mas que se recusava a apagar. O tempo passou, mas o vilarejo não mudou. Para muitos, Natan era apenas o órfão pobre. Para outros, o garoto que podia ser mandado calar, empurrado, explorado, porque ninguém se importaria. Ele aprendeu a engolir humilhações como quem engole água amarga, porque a vida ainda pior o ensinou que reclamar não adiantava. Certo dia, aceitou trabalhar para um homem duro e frio, chamado seu Juvenal. Ele era dono de terras grandes, mas de um coração pequeno. Prometeu pagar Natan com um saco de comida, mas só se ele trabalhasse sem errar. O garoto aceitou. Não tinha escolha. Aquele foi um dos dias mais difíceis da vida dele. Sol forte, corações duros ao redor, cargas pesadas demais para seus braços pequenos.
Suas mãos ficaram cheias de bolhas, seus pés queimavam, sua boca estava seca como terra rachada. Mas ele suportou tudo. No fim da tarde, recebeu o pequeno saco de comida, um pão, um punhado de arroz, algumas batatas. Para qualquer pessoa, seria pouco. Para Natan, era mais do que tinha tido nos últimos dias. Ele caminhava para casa segurando o saco como quem segura a própria vida. Mas quando passou por um grupo de rapazes mais velhos, tudo mudou. Eles riram, zombaram, cercaram-no, empurraram-no, e o saco caiu. O pão rolou pela terra. O arroz se misturou com pedras. As batatas ficaram cobertas de poeira. Os risos ecoavam, os insultos também. Quando foram embora, cansados de humilhá-lo, Natan se ajoelhou e recolheu o pouco que pôde salvar. Suas mãos tremiam, não pela fome, mas pela dor, pela sensação de carregar uma vida inteira de rejeição nas costas. E então, como tantas vezes, ele ergueu os olhos para o céu. Deus, eu sou tão pequeno que talvez o Senhor nem me veja, mas, se não vai tirar esse sofrimento de mim agora, me dá força para não me tornar como eles. Essa oração, sussurrada com lágrimas silenciosas, atravessou o céu, mesmo que o garoto não soubesse. O caminho para casa passava por um rio, um lugar quieto, isolado, onde só se ouvia a água corrente e o canto distante dos pássaros. Ali, Natan gostava de parar. Era seu refúgio, seu esconderijo, seu único lugar seguro. Mas naquele dia, algo estava diferente. Sentado sobre uma pedra, estava um ancião. Roupa simples, barba longa e branca, rosto cansado, mãos trêmulas segurando um cajado. Parecia tão frágil quanto as últimas esperanças do garoto. Natan diminuiu o passo. O velho ergueu o olhar. Seus olhos não tinham dureza, nem pena. Tinham algo raro, uma ternura profunda, que atravessava as feridas do menino como se as reconhecesse. Boa tarde, filho, disse o ancião com voz suave. Boa tarde, respondeu Natan tímido. O velho observou o saco remendado nos braços do garoto. Vejo que tiveste um dia longo. Trabalhei, murmurou Natan. O ancião respirou fundo, como quem hesita antes de pedir algo. Poderias me ajudar? Caminhei muito, e meu corpo está fraco. Não comi nada hoje. Tens algo que possas compartilhar? Naquele instante, o coração do garoto se apertou como se alguém o tivesse amassado por dentro, porque aquele pedido era cruel. Ele tinha tão pouco, tinha sido humilhado, estava faminto, estava cansado, e agora alguém lhe pedia justamente o pouco que tinha sobrado. Ele olhou para o saco, depois olhou para o ancião. Depois lembrou das palavras de sua mãe. Quando dás do coração, filho, nunca ficas vazio. E então, ele pegou o melhor pedaço de pão que tinha, limpou a poeira com as mãos, aproximou-se devagar, com um gesto humilde e puro, e disse: Não é muito, mas é o melhor que tenho. Pode comer primeiro. O ancião o encarou como se enxergasse algo que ninguém mais via. E ali, naquele instante silencioso, o destino de Natan começou a mudar. O ancião pegou o pão com as mãos frágeis, enrugadas pelo tempo, mas cheias de uma delicadeza quase sagrada. Antes de comer, fechou os olhos por um instante, como se agradecesse não apenas a comida, mas o gesto por trás dela. Depois, deu a primeira mordida devagar, como quem recebe algo precioso. E Natan, sentado ao seu lado, não sabia explicar por quê, mas sentiu uma calma que não experimentava havia muito tempo. Ali, à beira do rio, o garoto que se acostumara a ser tratado como invisível estava sendo olhado como alguém que importava. Quando terminou de comer parte do pão, o ancião respirou fundo e disse: Obrigado, filho. Você não imagina o quanto isto significa para mim. Natan baixou os olhos, tímido, mas não arrependido. Ele não tinha muito, mas o pouco que tinha ainda podia ser partilhado. Ainda resta um pouco, murmurou. Se quiser, pode comer mais. O ancião sorriu, um sorriso que iluminou o rosto cansado, como se o transformasse por um instante. Não, filho. O suficiente é uma bênção quando vem das mãos certas.
Levantou-se com dificuldade, apoiando-se no cajado, e perguntou: "Poderias me ajudar a caminhar um pouco? Só até o próximo trecho da trilha. Minhas pernas já não obedecem como antes." Natan nem pensou. Guardou o restante da comida, ofereceu o ombro e caminhou ao lado do velho. Passo após passo, algo nele mudava. Era como se cada metro percorrido dissolvesse um pouco daquela velha sensação de abandono. A presença silenciosa do ancião ao seu lado parecia dizer que ele não estava tão só quanto imaginava. Por um tempo, caminharam em silêncio, ouvindo apenas o som do rio correndo e o farfalhar das folhas. Foi então que o ancião falou: "Sabe, Natan, eu vi muita gente hoje, muitos mais fortes do que você, muitos com mais recursos, com mais oportunidades, mas nenhum parou para me ajudar. Muitos desviaram o olhar, alguns passaram rápido, outros fingiram não me ver. Você, que tem tão pouco, foi o único a dividir comigo o seu pão." Natan engoliu seco. "Não sei se fiz a coisa certa", confessou. "O que eu dei era quase tudo que eu tinha para hoje." "É justamente isso que faz diferença", respondeu o ancião. "Quem dá do que sobra dá pouco, quem dá do que faz falta dá muito." Seu coração falou mais alto do que sua necessidade. Essas palavras mexeram com o garoto. Ele sempre havia sido tratado como alguém sem valor, e ouvir aquilo, ouvir que seu coração tinha valor, quase o fez chorar. Caminharam mais alguns minutos até chegarem a um ponto da trilha onde o rio parecia refletir a luz de um jeito diferente, quase como se brilhasse por dentro. As árvores formavam um arco natural acima deles, criando um corredor silencioso, protegido e misterioso. Ao chegar ali, o ancião parou. Soltou devagar o braço de Natan e virou-se de frente para ele. O garoto franziu o senho, sem saber o que estava prestes a acontecer. Os olhos do ancião, antes cansados, quase opacos, começaram a brilhar com uma intensidade suave, impossível de ser explicada com palavras. Era uma luz que não vinha do sol, mas de dentro. Algo profundo. Algo que atravessava a alma de quem olhava. "Natan", disse ele, pronunciando o nome do garoto com uma ternura que fez o menino se arrepiar da cabeça aos pés. "Sabes com quem caminhou hoje?" O garoto sentiu o coração acelerar. Com o senhor", gaguejou. "Com um ancião cansado que eu quis ajudar." O velho se aproximou lentamente e a expressão em seu rosto já não parecia humana. Não era dureza, não era tristeza, não era dor. Era uma paz tão profunda que parecia envolver tudo ao redor. "Caminhaste comigo muito antes de hoje", disse ele, com uma voz que parecia vir de um lugar além da montanha, além do tempo. "Estive contigo na noite em que choraste sozinho. Estive contigo quando foste humilhado e ninguém te defendeu. Estive contigo quando olhaste para o céu e disseste que eu havia te esquecido. O mundo pareceu parar. O vento cessou. As folhas ficaram imóveis. Até a água do rio pareceu fluir mais devagar. Natan sentiu o corpo inteiro tremer. Sua respiração falhou. A garganta se fechou. Ele não sabia se corria, se chorava, se caía de joelhos. "Senhor, eu só falava com Deus", murmurou a voz embargada. Eu não sabia se alguém estava ouvindo." O ancião sorriu, e naquele sorriso havia um amor tão profundo que nenhum ser humano seria capaz de reproduzir. "Mas eu ouvi", disse ele. "Eu ouvi cada palavra, cada lágrima, cada pedido. E hoje tu me deste algo que muitos não dariam. Tu deste o teu melhor. Compartilhaste não o pão apenas, mas a fé, o coração, a bondade que tantos tentaram te arrancar." Natan levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o coração que batia forte demais. Quem é o senhor?" conseguiu perguntar, quase sem voz. O velho então se aproximou ainda mais, e algo começou a mudar ao redor. O ar ficou mais leve, mais quente. A luz ficou dourada, suave, tão intensa quanto o brilho de uma manhã nova, mas sem ferir os olhos. A figura do ancião começou a parecer diferente, maior, mais luminosa, mais poderosa. E a voz que soou não era mais a voz de um velho cansado, mas uma voz firme, forte, cheia de poder e carinho ao mesmo tempo.
Eu sou aquele que nunca te abandonou, aquele que te viu crescer sozinho, aquele que enxugou tuas lágrimas naquele quarto vazio, aquele que te sustentou quando achaste que não aguentaria mais. Eu sou teu Deus, Natã. Caminhei contigo quando pensaste que caminhavas sozinho. O garoto caiu de joelhos, não porque lhe pediram, mas porque sua alma reconheceu a verdade antes mesmo que sua mente conseguisse compreendê-la. Lágrimas escorreram, silenciosas, pesadas, libertadoras. Pensei que o Senhor tinha me esquecido, sussurrou soluçando. Achei que eu não importava. A figura brilhante, ainda com a aparência de ancião, mas carregando agora uma majestade indescritível, aproximou-se e colocou a mão sobre a cabeça do garoto. Foi o toque mais suave que ele sentiu em toda a vida. Eu nunca te esqueci, disse Deus. Eu estava lá quando te rejeitaram. Eu estava lá quando passaste fome. Eu estava lá quando pediste força para não se tornar como aqueles que te feriram. E hoje, filho, tu provaste que a bondade é a tua essência, não a tua fraqueza. A luz ao redor deles parecia pulsar com cada palavra. O que tu me deste hoje, Natã, eu multiplicarei. E então Deus tocou o saco de comida. Natã sentiu um peso diferente. Abriu o saco devagar. E sua respiração travou. O pão estava limpo. Havia mais de um. Havia arroz em abundância, batatas perfeitas e até frutas que ele não via há anos. Ele levou a mão à boca, tomado por espanto. Eu não tinha tudo isso. E Deus respondeu: Hoje não alimento apenas teu corpo, alimentarei tua fé. Teu caminho mudará. Não te prometo ausência de luta, mas te prometo presença. E a minha presença, filho, vale mais do que qualquer riqueza deste mundo. A luz começou a diminuir, como um sol que se recolhe suavemente, e quando Natã piscou, o ancião já não estava mais ali, mas a presença, a paz, o peso glorioso daquele encontro permaneceria para sempre. Natã permaneceu ajoelhado por alguns segundos depois que a luz desapareceu, tentando entender se tudo aquilo tinha sido um sonho, um delírio do cansaço, ou se realmente havia caminhado com Deus. Sua respiração era curta, trêmula, como se seu corpo não conseguisse acompanhar a grandeza do que o coração acabara de viver. Quando finalmente conseguiu se levantar, enxugou o rosto com as costas das mãos e apertou o saco de comida junto ao peito, ainda sem acreditar no que havia dentro dele. O peso parecia de um mundo novo, de uma promessa viva. O rio continuava correndo e o vento voltou a soprar, mas tudo parecia diferente. Era como se cada som estivesse mais claro, cada cor mais viva, cada passo mais leve. Ao voltar para casa, o céu estava começando a escurecer, e as primeiras estrelas surgiam, mas Natã não sentia medo. Era a primeira vez que caminhava naquela trilha sem a sensação de estar sozinho. Sentia-se acompanhado, amparado, visto. Quando chegou à sua casa simples, abriu a porta devagar, como se não quisesse quebrar a magia que ainda pairava no ar. O interior continuava humilde, com suas tábuas tortas e móveis velhos, mas naquele momento parecia o lar mais seguro do mundo. Sentou-se na pequena mesa de madeira e esvaziou o saco. Era tudo tão perfeito, tão fresco, tão abundante, que ele não pôde conter o sorriso. Um sorriso largo, sincero, que iluminava o espaço como nenhuma vela seria capaz de iluminar. Ele comeu devagar, saboreando não apenas o alimento, mas o milagre. Cada pedaço era uma resposta, cada grão era uma prova, cada mordida era um lembrete palpável de que Deus não o tinha abandonado. Pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu sem lágrimas, com o estômago cheio e o coração ainda mais cheio. Na manhã seguinte, quando abriu a porta, encontrou Dona Clara se aproximando com um balde na mão. Ela parou, olhou para ele e franziu os olhos, surpresa. Natã, você está diferente. Ele sorriu envergonhado. Acho que dormi bem, Dona Clara. Ela, porém, não se convenceu. E de onde tirou tanta comida ontem? Perguntou com cuidado. Eu vi você voltando com o saco quase vazio. Ele segurou o batente da porta e respirou fundo. Não queria mentir,
mas também não sabia como dizer a verdade sem parecer louco. Eu trabalhei e Deus me ajudou, respondeu simplesmente. Ela o encarou por um longo momento, como se buscasse algo em seu rosto. Então, lenta e suavemente, assentiu. Pois continue assim, meu filho. Tem algo diferente no seu olhar. Parece mais forte, mais vivo. Ela se afastou, e Natan ficou ali parado, olhando o vilarejo despertar. Pessoas saindo de casa, animais sendo alimentados, fumaça subindo das chaminés, tudo igual, mas não para ele. Dentro dele, um chão novo havia sido colocado, e sobre esse chão nascia uma esperança silenciosa e firme. Os dias seguintes passaram, e algo curioso começou a acontecer. Mesmo tendo pouco, Natan sempre encontrava algo para compartilhar. Às vezes um pedaço de pão, às vezes uma fruta, às vezes só um sorriso ou uma ajuda rápida. Ele não tinha muito mais do que antes, mas agora sabia que o pouco que tinha nunca vinha sozinho. Havia uma promessa por trás, um olhar que o acompanhava, uma mão invisível que o sustentava. E isso mudou tudo. Com o tempo, algumas pessoas do vilarejo começaram a olhar para ele de outra forma. Já não o viam como o órfão coitado, mas como um garoto resiliente, educado, sempre disposto a fazer algo pelos outros. Foi assim que seu Raul, um homem de mãos calejadas e coração justo, aproximou-se dele numa tarde. Natan, disse, encostando-se numa cerca de madeira, ouvi falar que você anda se esforçando muito, e também ouvi dizer que tem talento para o trabalho duro. O garoto arregalou os olhos, sem entender se aquilo era um elogio ou um teste. Eu tento fazer o meu melhor. Seu Raul sorriu. Quero te ensinar um ofício, carpintaria. É honesto, é bonito, é útil, e você me parece um garoto que coloca o coração no que faz. Natan quase não conseguia falar. O senhor quer me ensinar mesmo? A mim? A você, respondeu ele cruzando os braços. Se quiser aprender, estarei esperando na oficina amanhã cedo. O garoto sentiu o peito aquecer. Era como se uma porta tivesse se aberto diante dele. Uma porta que antes parecia inexistente, invisível, impossível. Naquela noite, Natan subiu até o rio novamente. Ficou no mesmo lugar onde havia encontrado o ancião, Deus, e fechou os olhos. O som da água correndo parecia uma canção suave, uma lembrança viva daquele momento sagrado. Obrigado, sussurrou. Pelo pão, pela força, pelo caminho, por não me deixar sozinho. O vento soprou de leve como se respondesse. Os meses seguintes foram de crescimento silencioso. Seu Raul ensinou-o a cortar madeira, a medir, a lixar, a construir móveis simples. No início, Natan errava muito. Suas mãos ainda eram inexperientes, seus braços ainda eram frágeis, mas ele se dedicava com uma determinação que surpreendia quem o observava. E todo erro que cometia, ele lembrava das palavras de Deus. Eu te fortalecerei. Todo cansaço que sentia, ele lembrava do olhar do ancião. Eu caminhei contigo. Toda dificuldade que surgia, ele lembrava do milagre do pão. Eu multiplico o que é dado com amor. Pouco a pouco, o garoto que antes mal conseguia carregar lenha começou a construir caixas, consertar portas, moldar bancos. Sua postura mudou. Seu olhar mudou. Sua voz mudou. Não era mais o menino que caminhava cabisbaixo temendo o mundo. Era alguém que sabia que o céu o havia visto, e o vilarejo começou a percebê-lo. Natan, pode ajudar com essa cerca? Natan, você sabe ajeitar essa porta? Natan, meu filho, você tem um bom coração. Deus vai longe contigo. As palavras que antes doíam agora eram palavras que o levantavam. As portas que antes se fechavam agora se abriam uma a uma. Mas o melhor ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto estava na oficina lixando uma tábua, seu Raul se aproximou dele com um papel nas mãos. Quero te mostrar algo. Natan limpou o suor da testa e se aproximou. Era um documento simples, escrito à mão. Isso aqui, disse seu Raul, é uma carta de recomendação. Quero que você comece a trabalhar comigo oficialmente, com salário, com dignidade.
E se Deus quiser, no futuro quero que você tenha sua própria oficina. Natan levou a mão à boca, incapaz de conter a emoção. Eu não sei como agradecer. Seu Raul colocou a mão no ombro dele. Agradeça a Deus e continue sendo quem você é. O resto ele faz. Naquela noite, Natan voltou ao rio novamente. O céu estava laranja e tudo parecia brilhar com uma luz que lembrava o momento em que Deus aparecera. Ele se ajoelhou, respirou fundo e deixou que as lágrimas caíssem. Lágrimas de gratidão, não de dor. Ele não pediu nada. Ele só agradeceu. Porque naquele momento, ele compreendeu algo que mudaria tudo. Quando a bondade nasce do coração, Deus a vê. Quando a fé se mantém de pé, mesmo ferida, Deus a honra. Quando o pouco é dado com amor, Deus o multiplica além do compreensível. E assim, o menino que acreditou que estava sozinho, descobriu que nunca esteve. Os dias foram passando, e Natan começou a perceber que algo dentro dele havia mudado de forma tão profunda que nem mesmo o tempo poderia apagar. Já não era apenas o garoto pobre que lutava para sobreviver. Era alguém que havia sido visto, escolhido, alcançado por um amor maior do que qualquer rejeição que o mundo pudesse lhe oferecer. O peso dos dias difíceis continuava existindo, mas agora ele sabia que não os carregava sozinho. Havia uma presença constante, suave, silenciosa, mas firme. Uma presença que o acompanhava desde antes de ele saber pronunciar o próprio nome. O vilarejo também mudava aos poucos. As pessoas que antes passavam por ele sem reparar, agora o cumprimentavam com respeito. Algumas até buscavam seus conselhos ou pediam sua ajuda em pequenos reparos. Ele nunca dizia não. Fazia o que podia e às vezes o que achava que não podia, mas sempre com o mesmo coração humilde que o havia levado a dividir o pão com o ancião na beira do rio. Certo dia, enquanto ajudava Dona Clara a consertar uma gaveta antiga, ela o observou com olhos marejados. Sabe, Natan, disse com a voz embargada, às vezes, Deus leva embora as pessoas que amamos cedo demais e ficamos achando que Ele nos deixou órfãos do mundo. Mas olhando para você agora, eu acho que Ele nunca te deixou. Só estava te preparando. Natan deixou o martelo de lado e sorriu de forma tímida. Era difícil falar da própria dor, ainda mais quando ela havia sido sua companheira por tanto tempo. Mas ele sabia que Dona Clara tinha razão. Se algum dia houve abandono, não tinha vindo de Deus. Era apenas o mundo sendo o mundo, imperfeito, duro, cheio de silêncios que doíam. Mas Deus sempre estivera ali, até quando ele achava que falava sozinho. Quando terminou o serviço, levantou-se para ir embora, e antes que pudesse dar um passo, Dona Clara o chamou. Natan, você se tornou um homem bonito por dentro. Seu coração é uma coisa que o mundo precisa. Cuide bem dele. Ele assentiu, apertando o peito discretamente. Era ali, naquela frase simples, que ele percebia que sua história deixava marcas nos outros, não apenas em si mesmo. O tempo passou, e o jovem carpinteiro foi ganhando pequenas oportunidades. Trabalhos aqui e ali, uma encomenda, um móvel, um reparo. Nada grandioso, nada espetacular, mas tudo honesto e crescente. E era isso que importava, porque cada esforço que fazia, cada peça que criava, cada gota de suor que derramava, era para ele uma oração silenciosa, um modo de dizer: obrigado, Deus, estou fazendo minha parte. E Deus continuava fazendo a dele. Num fim de tarde dourado, enquanto arrumava ferramentas na oficina de seu Raul, um viajante se aproximou. Era um homem mais velho, roupas gastas, mochila pesada, olhar cansado. Estou procurando alguém que saiba consertar uma carroça, disse ele. Me disseram que aqui poderia encontrar ajuda. Natan enxugou as mãos no avental e foi até ele. Posso dar uma olhada? Seguiram juntos até a estrada onde a carroça estava parada. Uma das rodas estava quebrada, rachada quase ao meio. Não seria uma tarefa fácil. Mas quando Natan se abaixou para inspecionar o dano, o viajante fez uma pergunta inesperada. Você é o rapaz chamado Natan, não é? O que perdeu os pais cedo e mesmo assim continuou ajudando os outros. Ele levantou os olhos surpreso. Sim, sou eu. Mas como o senhor sabe? O viajante sorriu.
A bondade viaja, meu jovem. Ela corre na frente da pessoa que a pratica. Antes mesmo de você chegar, ela já chegou por você. Natan ficou calado. Não sabia o que responder, mas aquelas palavras ficaram gravadas como fogo em seu coração. Consertou a roda, recusou-se a aceitar pagamento e desejou boa viagem ao viajante. Quando voltou à oficina, seu Raul o olhou e disse: "Se continuar assim, vai longe, garoto. Não só pelo que faz, mas pelo que é." Naquela noite, Natan caminhou até o rio mais uma vez. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a água refletia tudo como um espelho infinito. Sentou-se sobre a mesma pedra onde havia dividido o pão com o ancião e deixou que o silêncio falasse primeiro. "Tenho tanto a agradecer", murmurou, olhando para o reflexo tremulante da lua. "Não tenho muito, mas tenho paz. Não tenho riquezas, mas tenho trabalho. Não tenho uma família grande, mas tenho pessoas que me veem, que me respeitam, e tenho a ti. Sempre tive." Fechou os olhos e respirou fundo. O vento soprou, suave, quase como um abraço. Ele não viu nenhuma luz, não ouviu nenhuma voz sobrenatural, mas sentiu. Sentiu da mesma forma que sentira naquele dia a presença que mudara sua vida inteira. E então entendeu algo ainda maior. Deus não havia aparecido para ele só naquele dia à beira do rio. Deus aparecia sempre que alguém precisava de bondade, sempre que alguém estava cansado demais para continuar, sempre que um coração quase quebrado escolhia dar em vez de endurecer. Entendeu que cada gesto de amor era uma aparição de Deus no mundo. Quando se levantou para voltar para casa, sentia-se mais forte, mais pleno, mais preparado. E quando entrou em sua pequena casa, não mais a viu como um lugar frágil, mas como o início de uma história que Deus estava escrevendo com cuidado. Os anos seguintes foram gentis com ele. Melhor trabalho, melhores condições, novos amigos. Ele aprendeu mais do ofício, ganhou confiança, cresceu em sabedoria e em bondade. E sempre que alguém precisava, lá estava ele. Não porque tivesse muito, mas porque sabia o valor do pouco oferecido com amor. E um dia, enquanto caminhava por aquela mesma trilha que atravessava junto ao rio, viu um menino sentado numa pedra, chorando baixinho. Ele reconheceu imediatamente aquela solidão, aquele cansaço, aquela dor. Natan se aproximou e se sentou ao lado dele, sem dizer nada no início. Depois, colocou a mão sobre o ombro do garoto. "Às vezes", disse com voz suave, "Deus parece distante, mas ele nunca está. Nunca. Ele só espera o momento em que nosso coração, mesmo machucado, continue escolhendo o bem. Foi assim comigo. Pode ser assim com você também." O menino fungou, olhando para ele com olhos cheios de perguntas. "Como o senhor sabe?" Natan sorriu, aquele sorriso leve que carregava décadas de milagres silenciosos. "Porque um dia, quando eu achei que estava ajudando um desconhecido, era Deus quem caminhava comigo." O menino arregalou os olhos como se aquela verdade lhe abrisse uma porta secreta na alma. Natan se levantou e estendeu a mão para ele. "Vem, vamos caminhar juntos. Ninguém precisa andar sozinho nesse mundo." O garoto segurou sua mão. E os dois seguiram pelo caminho, lado a lado, enquanto o rio corria ao fundo, como se repetisse uma eterna canção de esperança. A história de Natan se tornou, sem que ele soubesse, a história de muitos. Porque quando Deus toca uma vida, o toque se espalha. E o amor que ele recebeu naquele caminho solitário se transformou em luz para outros que também viviam na escuridão. E se você ouviu esta história até aqui, lembre-se, você nunca esteve sozinho. Nunca. Mesmo quando o mundo te ignora, Deus te vê. Mesmo quando ninguém te ajuda, Deus te sustenta. Mesmo quando tudo parece vazio, Deus prepara o que vai encher. E o pouco que você dá, Ele multiplica de formas invisíveis. Se esta história falou com você, escreva nos comentários. Eu sei que Deus caminha comigo. E não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar este vídeo. Alguém pode estar vivendo a mesma dor que um dia Natan viveu. E sua atitude pode ser o milagre que essa pessoa espera.